Boa noite, igreja. Mais uma vez, a minha oração é para que o Senhor derrame toda a sua graça, misericórdia e o seu amor sobre as nossas vidas. O amor do Senhor Jesus tem, de fato, transformado as nossas vidas. Eu me recordo quando o apóstolo Paulo foi à Grécia pela primeira vez, já durante o curso da sua segunda viagem missionária, porque na primeira ele se concentrou na Ásia Menor. E quando ele atingiu a fronteira, descendo pela Macedônia e se dirigiu a Atenas, em Atenas ele foi detido mais uma vez, já era a segunda prisão de Paulo no curso das suas viagens missionárias, e pregando o evangelho num local público, num local de debates, a liderança daquele local, um tribuno, como tinham todas as cidades greco-romanas, todas as cidades que havia um local público de debate, o responsável por aquele local era chamado de tribuno. Em Jerusalém, nós nos recordamos muito bem, o tribuno foi um dos responsáveis pela captura de Cristo e pela fuga, pela busca dos apóstolos durante o período da dispersão, durante o período de Atos. E ali eu me recordo muito bem de um sermão paulino que mexe com os nossos corações até os dias de hoje. Paulo falou sobre amor. Ao contrário do que as pessoas imaginavam naquele momento, que Paulo fosse debater acerca da fé que ele professava, ele disse assim: olha, há um dom supremo que é o amor, que supera todas as nossas divergências. Toda a nossa discussão acerca do que nós cremos ou de quem nós cremos são discussões de somenos acerca da grandiosidade do amor que opera em nós. Por outro lado, vejo que também destinada a uma igreja grega, Paulo escreve a sua primeira epístola aos gregos de Coríntios, e ele chama esse evangelho de amor, desta feita, de evangelho da cruz. Entendo que em que pese, eu sei que vocês olham para mim e acham que eu tenho 25 anos, mas eu não tenho. Mas tenho 26 anos de evangelho. Não nasci em berço evangélico, fui o primeiro da minha família. Todos os meus amigos, próximos, irmãos, todos eram muçulmanos. E eu conheci Cristo porque na minha família, meus avós eram judeus. Então imagina a miscelânea que é em relação à fé. Mas entendo que nesses 25, 26 anos de história no Evangelho, toda vez que eu subo num púlpito para pregar o Evangelho, seja numa igreja, seja numa cruzada, seja num estádio de futebol, ou seja num grupo de oração, o meu coração treme. Não tenho medo, não tenho vergonha, não me constrange, muito pelo contrário, mas eu tenho temor pela palavra. Tenho temor pelo Deus que eu sinto, e o temor me conduz a experiências com Deus. Então, louvo a Deus pelas vossas vidas, pela oportunidade que Deus nos concede de, como igreja, compartilhar do Evangelho. O Evangelho que vai sair das tintas de um livro e vai ganhar vida em nossos corações. Quando Cristo se dirigiu a Jerusalém, Jerusalém é o centro da revelação divina. Jerusalém é o local de onde Cristo foi assunto aos céus. Quando os judeus foram, e os discípulos e os apóstolos, após o período da ressurreição, novamente se encontrando e derradeiramente se encontrando com Cristo, era a última vez, e Cristo, diante dos seus olhos, ascendeu aos céus. Então eles ouviram uma voz dizendo: olha, não temas, da mesma forma como ele se ascendeu, ele voltará. E essa profecia já estava em Zacarias capítulo 14, que quando Cristo voltasse, quando o Messias voltasse, ele voltaria
apondo seus pés sobre o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Então, Jerusalém é o centro da revelação divina. Tudo que nós... Quando Deus instituiu, através de um sonho, através de um projeto da criação do templo, o templo de Davi é o primeiro templo da história da humanidade. Nós falamos de deuses pagãos, dos tempos sumérios, ou seja, anteriores ao templo de Davi. Mas naquele tempo existiam deuses, existiam altares, mas não existiam templos. Então, o primeiro templo de adoração da história da humanidade é o templo de Davi. E Deus deu um sonho para Davi, que foi concretizado através da vida de seu filho Salomão, que era a instituição do seu trono, do templo, na eira de Araúna. E por que na eira de Araúna? Porque a eira de Araúna era o ponto mais alto de onde se podia enxergar da cidade de Davi. Qual era a cidade de Davi? Jerusalém. Jerusalém, antes de se chamar Jerusalém, ela se chamou Jebus, porque era a cidade dos jebuseus. Quando Davi conquistou Jerusalém, ele mudou o nome de Jebus para cidade de Davi. Futuramente, o nome foi transformado, e aí há uma discussão na história, enfim. Nós temos Jerusalém como o centro da revelação divina. Ora, o Messias tinha que vir de Jerusalém. O Messias tinha que se apresentar em Jerusalém. O Messias tinha que operar milagres em Jerusalém. O Messias tinha que se assentar no trono de Jerusalém. E foi assim que aconteceu? Amém? Não. O Messias não veio de Jerusalém. O Messias nasceu em Bethlehem, em Belém. O Messias foi para o Egito. O Messias morou em Nazaré. O Messias morou em Cafarnaum, bem ao lado de Tábiga, muito próximo de Magdala, da cidade... Quem morava em Magdala? Maria de Magdala, ou Maria Madalena. E a quantidade maior de milagres que Cristo fez não se deu em Jerusalém. Se deu nos locais aonde ele concentrava o seu ministério. Na Galileia, onde havia um grande mar. Era um local que simbolizava a vida. Pois bem, o local que simboliza a vida hoje é aqui. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. O véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Nós temos liberdade para conversar com Deus. Um dos livros do Benny Hinn, o primeiro livro, eu não me recordo o nome, o primeiro livro depois do Bom Dia Espírito Santo, ele disse assim, que um homem para enxergar Deus, um cristão para enxergar Deus, ele precisa de uma vela e de um espelho. Porque ele vai enxergar Deus nele. Precisa de luz. E ele precisa do espelho. Porque a palavra de Deus, e não sou eu, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quando João, no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, ele ouve uma voz, inicialmente ele só ouve a voz, e depois ele se vira, e ele vê um homem com um peitoral de ouro, com uma língua que tinha uma chama de fogo, com uma espada, com seus cabelos brancos como a neve, e ele vê esse homem aonde? Na frente da igreja, amém? Atrás da igreja? Em cima da igreja? Embaixo da igreja? Não. Ser um rio. Um rio que flui. Um rio que flui. Água de vida. Amém, queridos? Eu preparei um slide e peço para que a gente não avance muito no horário. Eu sei, irmãos, que eu sempre falo isso e eu sempre acabo avançando no horário, mas eu garanto para vocês que eu vou me esforçar muito para não avançar no horário. Serei bastante breve. Tem um slide?
Estão conseguindo ler? Ficou pequenininho. Mar morto ou mar de vida, este é o tema da mensagem de hoje. Eu quero ler inicialmente um verso que se encontra no Evangelho Levítico, no capítulo de número 4, mais precisamente no verso de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso de número 23. Você não precisa se colocar de pé, mas eu peço que você tenha bastante atenção para a leitura prefacial, primária, exordial da palavra de Deus desta noite. Foi um privilégio aqui ser conduzido pelo louvor da Ágata, dos demais irmãos, de sua mãe, mas não há nada mais importante na liturgia de um culto protestante que é a pregação do Evangelho. Então eu peço que vocês tenham bastante atenção. Mateus capítulo 4, verso 23, diz assim a palavra do Senhor: Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Feche seus olhos, fica por aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Graças te damos, ó Deus, porque o Senhor se faz presente em nosso meio e a tua palavra está sendo anunciada. A minha oração, como ministro do Evangelho, ó Pai, é que ela ganhe, que ela encontre um terreno fértil no coração dos teus servos que aqui estão, Pai. Que hoje, de fato, seja um dia de crescimento espiritual, seja um dia onde nós teremos e viveremos experiências inenarráveis contigo, ó Pai. Experiências inefáveis, experiências que viveremos através da ministração do Teu Santo Espírito, do Paráclitos. Deus, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Cristo, quando surgiu pela primeira vez, João Batista olha para Cristo e diz, João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista fazia e por que João Batista era conhecido como Batista? Ele batizava. Ele batizava onde? Nas águas do Jordão. Cristo então foi até João Batista e pediu para ser batizado também. E João Batista, Senhor, diz, eu não sou digno. E antes ele já havia dito, não para Cristo, mas para a igreja, para os discípulos, olha, eu vos batizo com água. Mas há de vir alguém, um homem, do qual eu não sou digno de desatar os nós de suas sandálias, que não vos batizará com água, mas sim com fogo. E assim a promessa havia de se cumprir na igreja primitiva. Pois bem, João Batista batizava com água e Cristo chegou para ser batizado com água, nas águas sujas do Rio Jordão. E João Batista disse, Senhor, não sou digno. O Senhor é que tem que me batizar. Como eu o batizaria? E Cristo disse assim, deixa por enquanto assim como está. E Cristo foi batizado nas águas. E diz a palavra de Deus que Cristo rapidamente saiu das águas do Jordão e ali, sem perder tempo, iniciou o seu grande ministério, convocando os seus discípulos. Mas quando ele saiu do local do seu batismo, próximo de Jerusalém, muito próximo de Jericó, ele se dirige, então, novamente para a Galileia, para Nazaré, para Cádiz, para Magdala, para Cesareia de Filipe, para outra Cesareia, né? Existiam duas Cesareias, Cafarnaum, onde Cristo veio a morar depois. Porque lá ficaria concentrado lá o seu quartel-general. Em que cidade e em que casa ficava o quartel-general de Jesus? A Bíblia diz. Cidade de Cafarnaum. Na casa de quem? De Pedro. Na casa de Pedro.
Pois bem, Cristo então foi. No momento que ele saiu do local do seu batismo, onde ele foi batizado com água, porque a água é fonte de vida, e estava se dirigindo para iniciar o seu grande ministério, o que aconteceu com Cristo? Ele foi levado e se permitiu ser levado como um homem para ser tentado no deserto. E há ali próximo de Jericó um monte, chamado de Monte da Tentação, que é o monte mais alto de pedra de frente para o Mar Morto. E ali, supostamente, os arqueólogos, e aí não há arqueologia que possa afirmar com clareza que aquele tenha sido de fato um monte, mas eles creem que ali foi, os judeus creem que ali foi o monte onde Cristo foi tentado, porque os judeus também creem em Cristo. Amém? A minha família é de judeus. Eles creem em Cristo. Ao menos a maior parte das 18 correntes diferentes da ortodoxia do judaísmo, ou da ultra-ortodoxia do judaísmo. Só não creem que ele seja o Messias. Eles creem em Jesus como um profeta. Alguns não creem. Alguns dizem que ele é um impostor. Inclusive Maimônides, que era um dos grandes sábios ortodoxos do judaísmo. Pois bem, mas Jesus, depois de ser tentado, ele continuou no seu caminho, sem se desviar para a direita ou para a esquerda. Ele continuou em direção à Galileia. Porque naquele momento não parecia que Jerusalém fosse o centro da revelação divina. Não parecia que o local onde ele estava, de fato, era um local de suma importância para a história. Ele iniciou o seu ministério em Nazaré, na pequeniníssima cidade de Nazaré. Hoje a cidade de Nazaré é a cidade de todo Israel onde tem mais cristãos. E, inclusive, é a única cidade de todo o estado de Israel de maioria cristãos. Quantos judeus tem lá? 1% da população. 1%. 1% da população. 97% da população é composta de árabes cristãos. Árabes convertidos ao cristianismo. É a maior cidade cristã de Israel. Aliás, é a única cidade cristã com maioria cristã. E é uma cidade, para os padrões de Israel, uma cidade grande. A gente fala uma cidade grande, a gente compara com o Brasil, não se assemelha a uma cidade grande no Brasil, nada perto disso. Não existem grandes prédios, mas é uma cidade considerável. E o tema da mensagem é Mar Morto e Mar de Vida, e parece que o que eu disse até agora não tem muita correlação com isso. Mas Cristo concentrou o seu ministério no Mar da Galileia. Alguns desses milagres ele realizou sobre o Mar da Galileia. Alguns desses milagres ele realizou em volta do Mar da Galileia. Na multiplicação dos pães, dos peixes, ele realizou em Tábega. E ali tem uma descoberta arqueológica interessantíssima, inclusive para o Departamento de Arqueologia da Universidade Hebraica de Jerusalém. E meu professor na Universidade Hebraica era ministro do Estado de Israel. E ele disse que aquela descoberta feita em Tábega é a maior descoberta arqueológica do Estado de Israel. E o que ele descobriu ali? Um mosaico, onde tem uma cesta de pães, com 4 pães, uma cesta de pães no meio, com 4 pães em cima e um peixe de cada lado. Ou seja, a multiplicação de pães e peixes. Amém? Quantos pães tinham na cesta que eu disse? 4. E o milagre de Jesus eram quantos peixes? Quantos pães? 5. Há um escrito em grego dizendo que que o Cristo é o pão da vida, que simbolizaria então o 5º pão. Essa é a maior descoberta arqueológica do Estado de Israel. Por quê? Porque é a descoberta, e meu professor não é cristão, porque eles entendem que aquela descoberta é a primeira descoberta, arqueologicamente falando, da existência de Cristo. É algo absolutamente significativo, inclusive para todos nós. Enfim, ali, naquele local,
um local onde simbolizava vida. Cristo exerceu o seu ministério. Ali nós tínhamos peixe, ali nós tínhamos pão, ali nós tínhamos um cultivo, porque nós tínhamos um rio de água doce. Ainda que aquele rio se chamasse, as pessoas costumeiramente chamavam de mar, porque ele também foi chamado de Mar de Tiberíades, porque ali se concentra também uma das cidades que beira aquele mar, é a cidade de Tiberíades. Ele também foi chamado de Lago de Genezaré, ou Lago de Knesset, ou Kinneret, dependendo da versão. E você sabe o que significa Knesset? Harpa. Por quê? Porque para os judeus, o Lago de Genezaré tem o símbolo de uma arca, tem o formato de uma harpa. E a harpa, para eles, é um instrumento mais valioso que existe, porque foi um instrumento... Quem tocava a harpa? Davi. Então, para eles, Davi é o grande rei de Israel. É o único morto sepultado dentro da cidade de Jerusalém. Você sabe que os judeus não tocam em mortos e todos os mortos têm que ser sepultados fora da cidade. O único morto sepultado dentro da cidade de Jerusalém é o rei Davi. Até hoje, é a tumba de Davi, naquele local. Pois bem, então, mas além de significar harpa, e harpa para o judeu significa poder, lugar de poder, lugar que emana poder. Como nós chamamos aqui o Congresso Nacional? Congresso Nacional. Tem algum nome? Não, Congresso Nacional. Como se chama o Congresso Nacional de Israel? Knesset. Você pode pesquisar. Eles chamam Knesset. Eles não sabem pronunciar o Congresso Nacional de outra forma. Eles não dizem o Congresso Nacional, em hebraico eles não dizem o Congresso Nacional se chama Knesset. Eles dizem o Knesset, Knesset, a Knesset, aquele lugar se chama Knesset. Eles não falam Congresso Nacional. Aquele lugar é um lugar de poder. É um lugar que emana poder. Assim é o Mar da Galileia. Porque muitos dos milagres de Jesus aconteceram ali. Porque para os judeus, água é fundamental. Para nós, água é fundamental? É, mas nós desperdiçamos. Porque nós temos o manancial Guarani. Porque nós temos os rios. Mas eles não têm. Quantos rios tem na cidade do Rio de Janeiro? Muitos, só na cidade do Rio de Janeiro. Quantos rios tem em Israel? Em todo o país? Meio. Não pode ter um. Porque o único que tem, eles dividem com a Jordânia. O único que tem nasce na fronteira da Síria com o Líbano, no Monte Hermon. Eu fui lá, no Monte Hermon. Eu fui lá na fronteira da Síria com o Líbano. Lá eu dobrei meus joelhos e orei por essa fonte de água. Por quê? Porque Jesus disse, naquele local, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quando Cristo foi questionado pelos seus discípulos, ele disse assim, casa de meu pai, João capítulo 14, a casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para lhes preparar lugar, para onde quer que eu estejais, vós estejais comigo. Então, um dos discípulos, chamado Tomé disse assim, mas Senhor, não sabemos para onde tu vais, como saberemos o caminho? E aí Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Vocês hoje estão espertos. Vocês hoje estão espertos. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas mais uma vez ele é questionado. Dessa vez por Filipe. Senhor, tudo bem, pode ir. Mas assim, mostra-nos o Pai. E isso nos basta. E aí eu senti um pouco de ira em Cristo Jesus, quando ele disse assim, 3 anos de ministério, 3 anos que eu tenho estado convosco. E não vedes que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Se não credes em mim, credes ao menos nas obras que o Pai realiza através de mim. Veja que incrível. Depois Cristo é questionado mais uma vez. E aí é um episódio muito interessante, porque Cristo diz assim, em João capítulo 14, ele diz assim, eu vou, mas deixarei convosco um Espírito Consolador que vos trará à memória tudo aquilo que eu já
vos tenho dito. Ou seja, quanto maior for o seu conhecimento bíblico, mais experiências você terá com Deus. Mas depois Cristo é questionado pelos seus discípulos, quando certa vez um homem chega diante de Jesus e diz: Senhor, mestre, cura o meu filho. Porque ora ele se joga na água, ora ele se joga no fogo, e ele está à beira da morte. Os teus discípulos, Senhor, impuseram as mãos sobre ele e nada aconteceu. E o que Jesus fez? Um estalar de dedos, um piscar de olhos, uma imposição de mãos, e aquele jovem foi absolutamente curado. Quando os discípulos então foram até Jesus e falaram assim: Senhor, é verdade, nós impusemos as nossas mãos sobre ele, e nada aconteceu, e nós oramos em teu nome. E Jesus diz: homens de pequena fé, pouca fé. Mas aí Jesus esclarece, Jesus talvez tenha pensado assim: poxa, eu acho que eu peguei pesado, eles estão caminhando comigo no dia a dia, eu já vi até Pedro andar sobre as águas. Então, assim, talvez sejam de pequena fé, mas eu não posso ser tão duro com eles assim. Aí Jesus continua dizendo assim: olha, são de pequena fé, mas tem uma coisa, existem certas castas de demônios que só são expulsos mediante jejum e oração. Cristo está dizendo assim: quer aumentar a sua fé? Jejua e ora. Quer viver mais experiências comigo? Jejua e ora. Quer curar enfermos? Jejua e ora. Quer expulsar demônios? Jejua e ora. Quer me conhecer? Jejua e ora. E isso é absolutamente incrível, porque aí ele continua dizendo assim, quando mais uma vez ele é questionado: Senhor, algumas pessoas estão dizendo assim, que tu és Elias, tu és alguns dos profetas. E aí Jesus diz: não, mas assim, nesse momento não me importa o que as pessoas pensam. Nesse momento, eu quero saber o que vocês pensam de mim. E aí Pedro diz assim: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo diz assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Sobre esta pedra edificarei, e tu és Cefas, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é a pedra? A pedra é a afirmação de Pedro, quando ele diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali, Pedro fala com Cristo em grego. E por isso Cristo responde: tu és Cefas. Porque habitualmente eles conversavam em hebraico e não em aramaico. Por isso que quando Cristo disse na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, as pessoas não compreenderam, porque o que ele está dizendo? Ele está clamando por Elias. As pessoas não entenderam porque Cristo falara em aramaico naquele momento. E aí as pessoas então confundem e dizem assim: olha, o aramaico é uma língua mais antiga que o hebraico, e de fato o é. Então certamente Cristo, a língua que Cristo dizia era o aramaico. Não era. Cristo falava grego e Cristo falava hebraico. A Galileia, a influência grega na Galileia era muito maior que a influência grega em Jerusalém. Quando Cristo foi pela primeira vez para Jerusalém, todos os galileus já falavam grego. Cristo, em que pese tenha nascido em Belém por causa do censo, e Belém fica ao sul de Jerusalém, ele voltara ainda criança para Nazaré, viveu a sua vida como filho de um talit. O que é um talit? José era o quê? Qual era a profissão de José? Qual era a profissão de José? Não tenham medo, irmãos. Lucas 10 diz que Jesus era filho de talit. E talit é o quê? Não é. Pode ser. Mas pode também não ser. Talit não é exatamente um carpinteiro. Talit é alguém que trabalha com as mãos. E digo mais. Posso conjecturar de que não seja um carpinteiro?
Nazaré é uma cidade cravada no meio de pedras. Não tem árvores, não tem madeira. A madeira mais próxima dali fica na Síria. É o carvalho, o cedro da Síria. Não é uma cidade não é uma cidade que superabunda em material para um carpinteiro. Então, ali é alguém que trabalha com as mãos. Pode ser até um lavrador. Mas alguém que trabalha com as mãos. Pode ser um carpinteiro? Claro que pode. Está errado dizer que é um carpinteiro? Não está. Pode ser. Mas também não dá para conjecturar, não dá para afirmar com clareza que seja um carpinteiro. Mas então alguém, um filho de um carpinteiro, que começa a pregar na sinagoga e realiza ali o primeiro milagre dentro de uma sinagoga. Não o primeiro milagre de Jesus, mas o primeiro milagre dentro de uma sinagoga. E alguém questiona assim, peraí, mas esse que está pregando agora não é aquele filho de José, o carpinteiro? Não é aquele que nós conhecemos seus irmãos e suas irmãs? Não é aquele que vem de Nazaré? Ora, pode vir algo bom de Nazaré? Imagine então isso na Galileia. Imagine então quando alguém que é tido como Messias, o Cristo, chega em Jerusalém e o que os judeus dizem em relação a ele? Não é possível que este seja o Messias. O Messias jamais poderá vir de Nazaré. Porque diz a palavra de Deus, de ti, Belém Efrata, Miqueias capítulo 5, verso 2. Desculpa, a minha voz está muito ruim, né, irmãos? Eu sei, mas... Enfim, de ti, Belém Efrata, virá o Messias. Não pode vir, nem as profecias bíblicas falam sobre isso. E alguém começa a questionar, mas na verdade Isaías e Ezequiel retratam que o Salvador viria da Galileia, das tribos de Zebulon. O local do batismo de Jesus, na altura do Rio Jordão, foi exatamente na tribo de Zebulon. Então, irmãos, naquele lugar, no norte de Israel, passa o próximo slide, por favor, só para vocês compreenderem bem o que eu estou dizendo. Esse é o mapa de Israel. Israel é assim, gigantesco. Gigantesco. Geograficamente falando, Israel é metade do estado, menos da metade do estado do Rio de Janeiro. É um país que você pode atravessar o país de bicicleta. E é uma potência. Eu disse aqui outro dia, em conversas, tinha acabado de chegar de Israel. Israel passou por 6 guerras. Isso me impressiona, porque nós temos... A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, e alguns países que foram palcos da Primeira Guerra Mundial não conseguiram se recuperar, como é o caso de Hungria, Polônia, outros países que foram palcos da Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, também não se recuperaram da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos é hoje a maior potência do mundo, porque ele não foi palco da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra se concentrou na Europa, sobretudo na Alemanha, na França, na Itália, enfim, esses países que demoraram muitos anos para se recuperar de uma guerra. O Estado de Israel voltou a existir em 14 de maio de 1948. 14 de maio de 1948. No dia 15 de maio, começa a guerra. Um dia depois, qual era o exército de Israel? No dia anterior, ele não existia como país. Ele não tinha um guarda municipal, ele não tinha. Então, a arma mais poderosa, eu disse aqui outro dia, a arma mais poderosa era uma colher de pau da cozinheira. E eles venceram a Guerra da Independência com um número absolutamente reduzido de judeus contra 6 países poderosos militarmente. Porque as nações muçulmanas são nações poderosas, militarmente falando. E Israel venceu a guerra. De lá para cá, depois da Guerra da Independência, foram 5 guerras. Israel venceu todas as 5 guerras. Israel é bombardeado todos os dias. Todos os dias. Seja pelo Hamas na faixa de Gaza,
seja pela Síria, pelo Hezbollah, no Líbano, em que pese o Hezbollah também se concentra, tenha nascido no Líbano, mas hoje também se concentra na Síria. Então, todos os dias Israel é bombardeado. Mas Israel é protegido, Israel é guardado. Nós temos aqui no norte de Israel, consegue ver ali, o Mar da Galileia, Sea of Galilee. E embaixo, ao sul, seguindo o Rio Jordão, aquela faixa ali é o Rio Jordão, e vai terminar no Mar Morto. Então nós temos um mar de vida e um mar morto. Qual é a diferença do Mar da Galileia para o Mar Morto? Igreja. Essa é a diferença. No Mar da Galileia, somos igreja. No Mar Morto, somos egoístas. Água é algo absolutamente vital para a existência de Israel. Porque Israel só tem um rio. É o rio que ele divide com a Jordânia, que é esse Rio Jordão. É a única fonte de água doce. Em que pese hoje Israel tenha tecnologia suficiente para exportar água mineral sem ter água mineral. Ele exporta água mineral sem ter. Ele capta a água do mar Mediterrâneo, trabalha essa água, purifica essa água e exporta essa água, inclusive para nações muçulmanas. Mas veja a diferença de um mar de vida e um mar morto. O Mar da Galileia recebe. Somos nós, igreja. É um mar que depende. Somos nós, igreja. Da nossa dependência de Deus, o Mar da Galileia depende do Monte Hermon. A unção de Arão. Por que eles falam, que a Bíblia faz essa referência com a barba de Arão? A neve do Hermon, que derrete e vai formando as primeiras fontes de água no Hermon, as primeiras fontes de águas do Jordão, que abastecem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, então, nós recebemos essa fonte, recebemos de Deus, recebemos a unção, recebemos os milagres, somos palco dos milagres. Nós somos o objeto dos milagres. Quando Cristo foi à cruz, Ele foi à cruz por mim e por você. Quando Cristo foi preso, julgado, condenado, transpassado por uma lança, pendurado no madeiro, recebendo uma coroa de espinhos, passou por 6 julgamentos, 3 religiosos, 3 conforme a Lex Romanorum, a legislação romana vigente naquele tempo, que ela se chamava Lex Julia Maestatis, e ela vigeu até o ano 119 da era cristã. Cristo foi julgado ainda em desconformidade com aquela lei, ainda em conformidade com a tradição judaica. Cristo foi julgado pela madrugada, o que tanto a lei romana quanto a lei hebraica não permitiam. Cristo foi julgado, Ele foi condenado, e Ele fez isso por mim e por você. Eu digo assim, Cristo não queria estar em outro lugar a não ser ali. O objetivo de Cristo era a cruz. Quando diz em Isaías 53, ele viu o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficou satisfeito. Cristo sabia que ele precisava passar por tudo aquilo, mas ele fez isso por mim e por você. Cristo queria estar ali. Cristo entendia que o sangue precisava ser derramado para que houvesse purificação de pecados. E a Bíblia diz que não há remissão de pecados sem o derramar do sangue. Então, ou era o sangue de Cristo, ou era o meu, ou era o seu, como pecadores que somos. E Cristo, como um cordeiro pascal, se entregou por mim e por você. Ali Ele está nos doando. O Mar da Galileia, ele recebe a doação de Deus. Ele recebe de Deus. Simboliza a igreja. Ali nós somos palco dos milagres de Deus. Quando nós vemos o milagre de Deus, nós vemos o milagre de Deus na igreja, fora da igreja, mas nos envolve, nos arrebata. Nós somos partícipes dos milagres de Deus. E muitas vezes esses milagres de Deus são operados através das nossas vidas. Porque nós recebemos e doamos. Nós recebemos e entregamos. Aquilo que recebemos de Deus, compartilhamos. E isso é ser igreja. Quando nós ouvimos a mensagem, quando nós ouvimos a palavra de Deus e somos impactados pela palavra de Deus, nós entregamos essa palavra de Deus. A palavra de Deus que nos transforma também vai transformar outras vidas. Se ao passo que nós recebemos e não compartilhamos e nós não entregamos, nós deixamos de ser igreja. Porque a Bíblia diz que todo ramo que não der fruto,
O que ele faz? Ele corta. Todo sal que se torna insípido, o que ele faz? A Bíblia diz que de que ele serve, senão para ser lançado fora e pisoteado. Então, ao passo que recebemos, entregamos. Ao passo que somos abençoados, abençoamos. E não há outra forma de ser igreja. Não há outra forma de exercer o cristianismo que professamos. Porque se retemos tão somente para nós a bênção que recebemos, morremos. Incrível e pesada essa palavra, mas morremos. O mar da Galileia, ele é tão frutífero e é considerado um mar de vida até os dias de hoje em Israel, porque aquela água que ele recebe, ele libera. O mesmo volume de água que ele recebe, ele entrega. A mesma água que ele recebe, que vem da Síria e do Líbano, ele entrega para a Jordânia e Israel. E aí aquela água sai. E sai abençoando vidas. E sai transformando histórias, realidades. Sai curando. Sai restaurando casamentos. Sai abençoando vidas, porque essa água é fonte de vida eterna. Não foi isso que Cristo disse para a mulher samaritana? Na fonte de Jacó? Quando Jesus decide mais uma vez voltar para a Galileia, ele estava em Jerusalém nesse momento, e ele disse que ele sentiu a perseguição dos fariseus pela segunda vez, e ele decide voltar para Jerusalém, e ele passa pela Samaria, uma cidade chamada Sicar, onde se encontrava ali próximo dessa cidade, a fonte de Jacó. E Jesus vai até a fonte de Jacó e diz a palavra de Deus que Jesus estava cansado, porque para sair de Jerusalém e chegar até Sicar é só deserto, irmãos. Sem fonte de água, é só deserto, deserto, deserto. E aí ele chega em Sicar, sedento, faminto, e os discípulos saem de perto dele e vão até a cidade para comprar alimento. E aí Jesus se dirige à fonte, encontra ali uma mulher e diz: dá-me de beber. E a mulher, então, em primeira análise, diz: quem és tu? Não sabes que os judeus não falam com os samaritanos? Como eu, sendo uma mulher samaritana, e tu, um homem judeu, não poderia falar comigo? Aí Jesus diz para ela assim: olha, se tu soubesses quem te pede, tu o pedirias. Porque quem bebe dessa água voltará a ter sede. Mas quem bebe da água, da fonte que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Essa é a água. Essa é a nossa fonte de água. E aquela água que desce do Jordão, desce do mar da Galileia, seguindo o caminho do Jordão. E há 2 semanas atrás eu estava lá no Jordão, eu estava compartilhando, o bispo compartilhou isso na sexta-feira, realmente. Eu estava no Jordão, parei de frente para a Jordânia, há um conflito militar muito intenso, ali tem milhares de minas terrestres, e você vai andando com cuidado para não pisar nas minas terrestres. Mas, irmãos, eu não me aguentei. Eu parei diante do Jordão e falei com o bispo: bispo, alguém já tentou atravessar nada? Ele olhou para mim assim com uma cara estranha e falou assim: não que eu saiba. Eu falei assim: posso? Você entende que lá do lado de lá é a Jordânia e tem um conflito militar e você tem soldados armados que assim que você entrar em território jordaniano, eles vão atirar em você? Eu falei: posso, bispo? Estava sob a autoridade do bispo ali, naquele local, pedi autorização para ele. 2 bispos da igreja de Nova Vida estavam lá. Posso, bispo? Sabe quando o bispo desiste? Vai lá, na mesma hora, sem pensar 2 vezes, mergulhei e atravessei a nado o Jordão. Não fui baleado, nada aconteceu. Cheguei do lado de lá do Jordão, dei um tchauzinho para minha esposa, que ficou desesperada do outro lado. Dei um tchauzinho e voltei nadando. Precisava desfrutar desse momento, exatamente no local onde Cristo foi
batizado. Mas ali mais um pouquinho, alguns metros adiante, e nós estamos falando de metros, irmãos, sei lá, 200, 300 metros adiante, entra o Mar Morto. E o Mar Morto recebe a mesma qualidade de água que o Mar da Galileia recebe. Uma água repleta de vida, uma água repleta de peixes, uma água repleta de saúde, de transformação, de milagres, uma água que carrega o melhor de Deus, uma água que carrega a fonte de água viva. E tudo aquilo que chega no Mar Morto morre. Por quê? Missionário, é evidente, porque tem o teor de salinidade do local, produz um excesso de monóxido de carbono, então o excesso de sais minerais, e aí tudo que chega ali morre. Morre por quê? Mas por que isso acontece? Por que desse fenômeno? Por uma única razão. O Mar Morto retém as bênçãos. O Mar Morto não libera. O Mar Morto retém tudo que recebe de Deus. O Mar Morto não compartilha. O Mar Morto não prega o Evangelho. O Mar Morto não é instrumento de salvação. O Mar Morto não conduz as pessoas à oração. O Mar Morto não é um instrumento para a transformação de histórias de vida. O Mar Morto não é testemunha do Evangelho. Não tem uma saída. Se nós olharmos aqui, a água que chega no Mar da Galileia, lá em cima, ela vem lá do Monte Hermon. A água que chega no Mar Morto não tem uma saída para o mar. O que acontece? Ela se concentra ali. Toda a água contém sais minerais. A água que chega no Mar Morto e começa a evaporar. Ela evapora. É a única saída. E à medida que a água evapora, os sais minerais permanecem ali. Sal é bom. Até um momento. Sal, na Bíblia, era um dos componentes químicos para a oferta. Quando os judeus, antes do templo, faziam ofertas, eles levavam punhados de sal para a limpeza, para a purificação do santuário. Então, Números capítulo 19 fala da aliança de sal. Hoje os judeus na Carpaz, que é um dos pratos, um dos componentes da Kiará. A Kiará é o prato servido na Pêssar, na Páscoa judaica. E a Carpaz é a batata. Pode ser substituída a batata por outro legume, enfim. Mas é uma batata com muito sal, porque simboliza a morte dos primogênitos, por isso a água salgada. O sal faz parte da cultura de Israel. O sal é importante, só que o excesso de sal produz morte. Então aquele mar, aquele lago, que fica a 417 metros abaixo do nível do mar, nada que chega ali sobrevive, tudo morre. Por uma única razão, ele não compartilha. Ele não é igreja. Avancei muito? Eu vou terminar porque eu ainda estou no início da mensagem, irmãos. São 5 slides, eu estou no primeiro. Mas eu vou encerrar, porque agora que eu percebi que eu avancei demais, que eu nem comecei a mensagem direito. A mensagem ia começar daqui para frente, irmãos. É só a introdução. Irmão, passa o próximo slide, por favor. Aqui é o Mar da Galileia. Vou pregar em 5 minutos. 3 minutos. Aqui é o Mar da Galileia, simbolizando vida, os barcos dos pescadores. Eu já andei nesse barco várias vezes. Ali o Mar da Galileia, visto de uma visão de satélite, uma forma de harpa. Não tem uma forma, não lembra? Uma harpa. O arquiteto do Museu do Amanhã, um espanhol. São 2 arquitetos, um deles é um espanhol. Não vou me lembrar o nome, minha cabeça não está muito boa para a memória. Mas, enfim, ele projetou o ano passado uma harpa, uma estrutura arquitetônica linda no centro, na área central de Jerusalém Ocidental. E aí os judeus, né, um pouquinho controlados,
Que absurdo uma estrutura como essa, um gasto de dinheiro público, nós não podemos, enfim. Mas aí o arquiteto veio a público e disse, olha, a minha ideia, porque era um pedaço de ferro com umas linhas que ligavam ao chão em cordas de aço, enfim. E aí ele disse, mas o meu projeto ali foi porque eu tive um sonho e eu tentei fazer a harpa de Davi. Aí todo mundo, então pode, ficou maravilhoso, é lindo esse lugar. Então virou até um centro turístico agora. Para eles, Davi é o grande rei de Israel. Próximo slide, para a gente avançar. Mar Morto. Esse é o Mar Morto atual. Irmãos, olha isso daqui. Ao lado do Mar da Galileia, você vê vida. É vida, vida mesmo, assim, sabe? Impressionante. Vários vilarejos, várias cidades, vilarejos pesqueiros, árvores, muitas tamareiras. Enfim, em volta do Mar Morto, morte. Não tem absolutamente nada. Nada. Você não encontra uma árvore. Nós temos a visão... E por que está assim? Porque o Mar Morto está morrendo. A cada ano, o Mar Morto perde 1 metro por ano. Isso é um número assustador. Assustador. O Mar Morto está morrendo a cada ano. Aquela é a visão satélite do Mar Morto. Mas o Mar Morto está morrendo. Próximo slide. Aqui começaria a mensagem de hoje. Eu acho que eu me atrapalhei um pouquinho. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Esses são os bolaines que ficam ao redor do Mar Morto. Isso, irmãos, Ezequiel capítulo 47 ia começar a mensagem. Porque os bolaines é o cumprimento de uma profecia bíblica. Eu vou falar para vocês, vou ler aqui rapidamente, amém? Ezequiel capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo. Ezequiel, que era conhecido e era sempre chamado de filho do homem. Ezequiel capítulo 2, verso 1, filho do homem, levanta-te, então falarei contigo. Muitas vezes foi chamado de filho do homem. E aí aqui nesse momento ele tem uma visão, e diz assim, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele imaginou um rio fluindo de debaixo da terra, um rio de água doce, exatamente no local do Jordão, do Mar Morto, ao lado do Mar Morto. Profecia bíblica de Ezequiel capítulo 47. Mas como é? A Bíblia diz que é do lado do Mar Morto, do local, do rio, enfim, mas dá para afirmar que é exatamente o Mar Morto? Verso 6, e me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Verso 8, então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Essas são bolainas. Essa foto, acho que não fui eu que bati, mas essas são buracos. Toda essa região, irmãos, é uma região grande, de quilômetros, está absolutamente interditada. Tinham estradas passando aí. Buracos nasceram. É incrível como a imprensa não divulga isso. Pesquisem, bolaines. Em Israel eles chamam de sinkholes. Esses sinkholes estão hoje cheios de água doce. Nós estamos falando ao lado do Mar Morto. O cumprimento de uma profecia de vidas que não tinham, pessoas que não tinham experiências com Deus, que estavam mortas na igreja, sendo restauradas. Essa é a visão que eu enxergo. De um lugar onde só há morte, Deus transforma e dá vida.
compreende? Esses lugares viraram praias particulares, onde você paga, inclusive, para acessar. Porque judeu também não perde a oportunidade, né? Você paga para acessar. E eles viraram praias particulares. 7, 8, 10 metros de profundidade, de água doce. Alguns estão a 7, 10 metros. Bolene, acaba aqui, ali, naquela parede, começa o Mar Morto. Estão do lado. Isso começou em 1984, foi descoberto o primeiro Bolane. Hoje são centenas, muitas centenas, ao lado do Mar Morto. O Mar Morto está deixando de existir para se tornar um rio de água viva. E diz a Bíblia, segundo a profecia, que naquele local muitas árvores e muitos peixes passarão por aquele local. Amém, queridos? Viu como eu consegui pregar em 3 minutos? Vamos ficar de pé. Peço desculpa aos irmãos. Eu me esforcei. Peço desculpa ao Renan. Enfim. O tema da mensagem era assim, Carlos. Era o tema da mensagem, basicamente. Enfim. Vamos orar de uma forma muito especial. Eu serei bastante breve. Mas eu trouxe esse óleo do local onde Cristo foi sepultado, do local onde Cristo foi crucificado, no Monte Gólgota. Ele fica na parte alta, e Cristo é sepultado no túmulo de Nicodemos, na parte baixa do túmulo. Já estive lá algumas vezes, e é muito impactante aquele local, e aquele local é preservado, arqueologicamente muito preservado. Todos os locais são muito preservados por Israel, porque para Israel a arqueologia é muito importante. A história é muito importante. Então eles preservam todos os locais, ainda que estejam em desacordo com a fé judaica. Naquele local tem uma associação missionária cuidando daquele local. E eu trouxe de lá um óleo e quero ungir aqueles que desejam. Irmãos, a Bíblia não autoriza que você unja coisas na sua casa. Carro, passa o carro, unge o meu carro. Não, a Bíblia não autoriza. Os únicos elementos de matéria, ou um dos elementos físicos que podem ser ungidos, são instrumentos da casa de Deus. A Bíblia não traz outros exemplos, a não ser, evidentemente, as pessoas. E esse costume permaneceu até os tempos apostólicos. Então nós vamos orar. E quando eu estiver orando, se você quiser ser ungido, venha à frente. Eu rapidamente passarei isso na sua testa, como um ato simbólico de unção sobre a sua vida. Amém? Do poder de Deus sobre a sua vida. Amém? Rememore também que neste local, Cristo entregou a sua vida por você. Feche seus olhos, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus. Obrigado, meu Pai. Graças te damos pelo teu mover, graças te damos, ó Pai, pela tua presença, Pai. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, ó Pai. Deus, derrama o teu poder, derrama o teu paráclito sobre a tua igreja. Derrama, Pai, à medida que as pessoas estão sendo tocadas e são ungidas pelo teu azeite, ó Pai. Eu peço, Deus, que o teu milagre que alcance essas vidas, que o teu azeite, que o teu Espírito Santo preencha essas vidas, Deus. Deus, derrama e sopra o vento do teu Santo Espírito sobre essas vidas agora, Deus. Deus, quem sou eu para determinar algo a Ti, Pai? Mas como ministro, como profeta na Tua casa, Pai, eu te peço e me humilho perante o Teu altar, Deus. Derrama sobre elas o Teu azeite, Pai. Derrama algo espiritual, derrama
poder, Pai. Derrama dons espirituais, multiplicidade de dons, realiza sonhos, projetos. Esse é o momento de nós selarmos no céu, Senhor Deus, a concretização dos sonhos, dos milagres. Traz aprovação em concurso público, Deus. Traz aprovação em vestibular, Deus. Faz algo novo, Deus. Traz a realização dos sonhos, a realidade, Deus. Deus, em nome de Jesus, cada vida que está sendo tocada agora, que está sendo ungida, Deus, preencha com o Teu Santo Espírito, Deus. Superabunda com o Teu Paráclito, com o Teu Santo Espírito. Faz algo novo em nosso meio, Deus. Que nós possamos aqui viver uma experiência inefável mais uma vez contigo, Deus. Sabemos da grandiosidade do Teu poder, Pai. Mas derrama migalhas sobre a Tua igreja, Pai. Migalhas de poder, migalhas de transformação de vidas. Porque nós estamos aqui à Tua espera, Pai. Nós estamos aqui clamando por Ti, Deus. Nós estamos aqui, Deus, não apenas buscando a realização dos sonhos, realização de milagres, não apenas buscando algo de bem material, Pai, mas buscamos além daquilo que Tuas mãos podem nos oferecer. Buscamos, sobretudo, Pai, a Tua face. Deus, mais do que as Tuas mãos, buscamos a Tua face. Porque diz a Tua palavra, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando buscamos a Tua presença, quando buscamos a Tua natureza, quando buscamos a Tua face, o Senhor nos dá pelas Tuas mãos. O Senhor abençoa, o Senhor transforma, o Senhor derrama milagres sobre as nossas vidas, mas não porque buscamos os milagres, mas porque buscamos o autor dos milagres. Deus, Tu és o alfa e o ômega, Tu és o princípio e o fim. Tu és o primogênito dentre os mortos, Pai. Graças Te damos, ó Pai. Oramos todos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você foi abençoado e crê no poder desta oração, aplauda bem forte o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus abençoe a todos. Ele é o único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Agradecemos a Ele pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, todos nós, como igreja. Somos somos Mar da Galileia, somos o mar que compartilha. Somos o lago de Genezaré, o lago da harpa de Davi, o lago que recebe e da medida que recebe também compartilha do poder de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Meu amado irmão Renan, por favor. Obrigado pela oportunidade, querido.